Paz e bem, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos no sábado, dia 3 de dezembro. A igreja celebra hoje a festa de São Francisco Xavier, o grande missionário do Oriente. Ele viveu de 1506 a 1552. O evangelho de hoje é retirado do livro de Mateus, capítulo 9, versículo 35, depois do capítulo 10º, versículo 1º, e do capítulo 6º até o 8º. Naquele tempo, Jesus percorria as cidades e povoados. Ensinava em suas sinagogas, curava os enfermos, expulsava os demônios e purificava os leprosos. Vendo as multidões, ele se compadeceu delas, porque estavam cansadas e abatidas como ovelhas que não têm pastor. Chamando seus discípulos, ele disse-lhes: A messe é grande e os operários são poucos. Rogai ao Senhor da messe, que envie operários para a sua messe. Ele conferiu-lhes poder especial para expulsar os demônios, curar os males e purificar os leprosos. E disse-lhes: Quando caminhardes, dizei: O reino dos céus está próximo. Curai aqueles que estiverem enfermos, expulsai os demônios e curai todos os males. De graças recebestes e de graças também deveis dar. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, nós todos podemos ter certeza que iremos experimentar o pão da angústia e a água também da flagelação e a água do sofrimento. Mas a primeira leitura nos recorda que o Senhor olhará para nós, que o Senhor se compadecerá de nós e que Ele virá em nosso socorro. E Ele nos libertará, nos salvará, porque eterno é o seu amor. Hoje no Evangelho nós encontramos um Jesus que anda, que caminha incansavelmente, anunciando o reino dos céus, expulsando os demônios, curando as enfermidades e purificando as pessoas de todos os males. E nós vemos um Jesus que é capaz de se compadecer. Ele se compadece daquela multidão porque ela está cansada e abatida como ovelha que não tem pastor. Sinta a força dessa palavra. Sinta a importância dessa preocupação do Senhor para conosco, que também muitos de nós caminhamos cansados e abatidos sem termos a quem recorrer, como ovelhas que não têm pastor. Por isso Jesus agora educa o coração dos discípulos e das discípulas para a misericórdia. Ele pede também aos discípulos e às discípulas que aprendam a ver com um olhar de misericórdia e que se compadeçam das pessoas, porque elas estão abatidas e cansadas, como ovelhas que não têm pastor. Ele sabe da grandeza da missão, da imensidão do trabalho e também da pouca quantidade dos trabalhadores para a sua messe. Por isso ele também ensina aos seus discípulos: supliquem ao Senhor. Peçam mais operários para a messe. A messe é grande e os operários são poucos. Rogai ao Senhor da messe que envie operários. Aqui então, Jesus capacita os seus discípulos para a missão. Jesus concede-lhes dons especiais para que eles possam realizar em seu nome a missão delegada por ele, porque a missão é dele. Eles deveriam expulsar os demônios, ressuscitar os mortos, purificar os leprosos, mas não deveriam cobrar nada por isso. Não deveriam se preocupar em enriquecer e em buscar poder em cima desta missão que Jesus concede. Porque a mola que move os discípulos, o que impulsiona os discípulos é o amor a Cristo e também a sua misericórdia. Jesus convida os discípulos a romperem a apatia, a romperem a indiferença, a não ficarem mergulhados na indiferença e na distância, mas a entrar na história humana para perceber os homens e as mulheres que sofrem comendo o pão da angústia e a água da aflição, mas que ele os cure pelo poder que o próprio Jesus concede,
e eles deveriam anunciar o reino. O reino de Deus está entre vós. E uma das manifestações desse reino é justamente esta, que o mal será expulso, que os mortos ressuscitarão, que os leprosos serão purificados, porque está acontecendo o dia messiânico do Senhor. Aquele dia onde o próprio Deus entra na história para resgatar o seu povo, para libertar o seu povo de toda a aflição. Jesus quer que seus discípulos de todos os tempos estejam com o coração imbuído de misericórdia, com o olhar imbuído de misericórdia, e que essa misericórdia seja capaz de arrastá-los até toda a imensidão da terra humana, para que ali eles possam fazer misericórdia, porque nós também recebemos misericórdia do Senhor. Mas é interessante, voltemos a considerar, é que eles não devem cobrar, eles não devem buscar riqueza, eles não devem buscar poder, porque de graça eles receberam, e de graça também eles devem dar. E esta palavra de hoje, no grande dia do grande missionário, São Francisco Xavier, ajude a mim e a você a vencermos a anemia espiritual na qual nossa igreja e o mundo está mergulhado. A apatia missionária em que muitos dos missionários da igreja, também como profetas cansados, missionários desencantados, também estão aprisionados em seus lares, em suas casas, incapazes de evangelizar. São Francisco Xavier dizia numa das suas cartas que ele gostaria de ir nas grandes universidades do mundo e dizerem aos grandes teólogos: saiam daí, o mundo está precisando de vocês, a missão está gritando, o povo está gritando e é preciso evangelizar. Ai de mim se eu não evangelizar. A preocupação e a corresponsabilidade missionária de São Francisco Xavier era tão grande. Ele era um homem preocupado com a missão, um homem preocupado com evangelizar. E ali não havia espaço para preguiça, nem para indiferença e nem para distância. Porque o Evangelho provoca em mim e em você esse fogo ardente do coração que move os pés. Quando o amor seca, a missão seca. Quando o amor enfraquece, a missão enfraquece. Porque é um coração ardente que faz os pés caminharem. Porque a vocação é graça e missão que o Senhor concede a todos nós para trabalharmos em sua seara. A messe é grande e os operários são poucos. Enviai, Senhor, operários para a vossa messe, porque a messe é grande e os operários são poucos. Sintamos o batimento do coração de Jesus nesta manhã. Prestemos atenção no seu modo de olhar, porque ele olha com compaixão para uma ovelha que está cansada e abatida como ovelha sem pastor, que está comendo o pão da angústia e bebendo a água da aflição. Não há espaço para a indiferença. A misericórdia do Senhor é que deve ser a mola que impulsiona a mim e a você a evangelizarmos a cada dia que chega. Nós somos corresponsáveis pela missão. Logo mais às 18h30, eu estarei celebrando na paróquia Nossa Senhora da Piedade, lá no Campestre. Um grande fraterno abraço para todos, paz e bem. Até amanhã, se Deus quiser. São Francisco Xavier, rogai por nós. Como posso me calar? É o Evangelho que me impulsiona. Amém.